Oi, gente. O meu nome é Cíntia Guimarães, eu sou psicóloga, gerente corporativa de recursos humanos da Companhia Atlética, e esse é o podcast Gente Conhecendo Gente, um podcast que nasceu com o objetivo de dar voz a amigos queridos, pessoas comuns do nosso dia a dia, que, através de suas histórias, nos estimulam a refletir sobre as coisas da vida, por novos ângulos, novas perspectivas, e às vezes é tudo que a gente precisa para voltar para o eixo. E o meu convidado de hoje é o Júlio Bezerra, o Julinho, como eu costumo chamar. O Júlio entrou na Companhia Atlética como professor de condomínio, professor de vôlei de condomínio, em 2008. Em 2010, ele foi promovido a gerente de condomínio. Em 2013, ele acumulou mais uma gestão, dessa vez recepção e vendas. E em 2015, ele se tornou gerente de recepção e vendas e administrador da Unidade Rio, cargo que ele ocupa até hoje. Ele também foi o vencedor de um prêmio, de dois prêmios, na verdade. Um em 2010, o Prêmio Inovação, e outro em 2011, o Prêmio Quem Sabe. E eu gostaria de trazer, então, a fala do Júlio, né, para a gente conhecer a história desse menino, que sonhou um dia em entrar na companhia, e ele vai contar para a gente como que foi essa história e como tem sido até aqui. Bem-vindo, Julinho. Obrigado, Cíntia. É muito bom receber um convite assim da Cíntia, né? Eu estava dirigindo meu carro, de repente a Cíntia me liga e me fala sobre o projeto, né? Que é um projeto de podcast, onde as pessoas comuns falam um pouco da sua história. E aí ela me pediu algumas indicações, né, de alguns professores, e eu fiquei super empolgado, né? A Unidade Rio tem mais de 300 professores, então a gente está cheio de história aqui. E no meio do papo, ela, como sempre, né, ela falou: Júlio, mas a gente queria ouvir um pouquinho a sua história. Eu conversei com o Richard e a gente acha que a sua história também cabe dentro desse projeto. E aí eu falei: mas como assim a minha história? Assim, eu não sou muito de falar da minha pessoa, assim. Eu adoro falar em roda de café, em roda de bar, em uma coisa mais intimista, vamos dizer assim. E falar assim, numa plataforma, né, de áudio, para mim é muito novo. Apesar de ter 40 anos, eu sou do grupo lá de trás, o mais velho. E essas plataformas, eu passei a pandemia sem fazer live, sem fazer nada, e agora estou aqui já no final da pandemia fazendo um papo desse digital, mas quem conhece a Cíntia sabe que é muito difícil dizer não para a Cíntia, né? Até porque é uma pessoa que fez muito parte desse meu processo dentro da Companhia Atlética, a descoberta do espírito Companhia Atlética, vocês vão ouvir um pouco que perpassa pelo treinamento dela, né? E a gente, com 40 anos, a gente começa a ver que a gente tem alguma coisa para acrescentar também, né? Eu sempre fui muito de consumir conteúdo, mas aos 40 anos acho que bate a ficha de que tem uma historiazinha ali para contar, e aí eu gostaria de compartilhar também. Me senti muito, muito honrado, feliz, né, de receber esse convite, e eu acho que se atingir algumas pessoas um pouco a história, eu acho que realmente pode ser que vale a pena. Então, minha história dentro da educação física, né, porque eu fiquei pensando também, falei, por que não falar também, né? Assim, a minha história tem alguns valores, algumas coisas, uns conteúdos super dentro do espírito da atividade física, da Companhia Atlética, do esporte, né, da saúde. Então, é uma mescla de esporte com oportunidade, com vontade, e com depois você vem a corroborar uma empresa como é a Companhia Atlética. Eu comecei no esporte, assim, vou voltar muito lá atrás, mas vai ser super rápido. Olimpíada de Barcelona 92, seleção brasileira de voleibol campeã olímpica, primeira equipe campeã olímpica, né, em esportes coletivos, foi a equipe masculina. E aí em 92, eu moleque, já tenho uns 10, 11 anos, comecei a praticar o esporte, aquilo virou uma febre dentro de mim. Então, sou, né, filho de pais separados, morador de comunidade do Rio de Janeiro, que, né, como a minha história tem outras milhões de histórias, mas eu tinha dificuldade no acesso ao esporte, né, e tudo mais.
mas consegui me incluir dentro do SESI, aqui um clube aqui que tinha no Rio de Janeiro, tem ainda no Rio de Janeiro, comecei a praticar esporte. Era um projeto social, então eu consegui me incluir através do esporte, voleibol. E aí mudou tudo, né? Porque por isso que eu acho que é mais interessante, né? Porque a gente consegue ver como o esporte muda a vida de alguém, né? Então, hoje, tudo que eu sou, eu devo ao esporte, né? No caso, principalmente ao voleibol. E algumas empresas a qual eu trabalhei. Então, eu comecei a trabalhar com voleibol, a treinar voleibol com 10, 11 anos de idade. E aí, de repente, eu fiz o ensino médio. Quando eu passei para o ensino médio para uma escola pública técnica, tinha alguns cursos para escolher, né, entre informática, na época, processamento de dados, mecânica, eletrônica, e tinha um curso de enfermagem. Falei, vou fazer esse curso de enfermagem porque tem a ver, isso eu com 14, 15 anos, tem a ver com a educação física. Eu já estava lá com 14, 15 anos sabendo o que eu queria fazer na vida. Eu queria fazer uma faculdade, né? Primeiro, na minha realidade, fazer uma faculdade era difícil, era acho que o segundo da família toda a pensar em ingressar numa faculdade. E aí, eu fiz a enfermagem, fiz o ensino médio, treinando, competindo, voleibol. E aí eu fiz o curso técnico de enfermagem em 4 anos, que era uma escola de ensino médio técnico, que a gente fazia parte básica de manhã, à tarde a enfermagem, e à noite eu treinava voleibol. Eu chegava na escola às 7 da manhã, saía às 10 da noite todo dia, e era um prazer, era incrível aquilo. E aí, quando eu terminei o ensino médio, não tinha condições, né, financeiras de entrar numa faculdade, aí eu entrei na área da enfermagem, comecei a trabalhar com paciente particular, à noite, e aí o primeiro ano que eu entrei, em 2001, eu ingressei na faculdade, consegui custear minha faculdade de educação física, foi qual eu trabalhava à noite e estudava de dia, e aí, isso em 2001. Em 2003, a Companhia Atlética entrou no Rio de Janeiro, com um baita processo, uma empresa de 6 andares, assim, era algo super pioneiro dentro da educação física, uma academia de 6 andares, com uma estrutura, né, que veio de São Paulo principalmente, uma estrutura de quadra esportiva dentro de uma academia. Então, a primeira coisa que eu soube que tinha uma quadra com amortecimento, assim, eu jogava no chão duro. E aí seria um sonho. Você imagina jogar numa quadra de amortecedor, ar-condicionado. Isso em 2003, mas eu trabalhava, né? Então, eu lembro até que, pensando um pouco sobre isso, eu lembrei que eu fiz a inscrição pelo site da companhia, mandei as informações, mandei tudo, mas com pouca possibilidade, até porque não tinha tempo, né? Eu estudava de dia, trabalhava à noite, então era meio complexo. Mas aí não recebi retorno também, e aí eu continuei trabalhando. No último ano da faculdade, esse paciente particular que eu trabalhava veio a falecer, então eu fiquei sem emprego. Mas o último ano de faculdade eu falei assim, não, esse último ano eu tenho que ir na raça e na coragem e vou terminar isso. E aí eu consegui um estágio num grupo de vôlei de areia, até que eu conheci 2 pessoas também incríveis, né, na minha vida, que são 2 grandes amigos meus até hoje, Ronan e Kaká, que são 2 pessoas que me abriram porta também dentro do voleibol e uma aceitação dentro desse local. E aí eu consegui esse estágio, e consegui, com o valor do estágio, custear o finalzinho da faculdade, fazia prova de monitoria para ter desconto, tinha essas coisas todas que a gente fazia. E aí, em 2005 me formei, aí esse amigo meu até, Ronan, ele trabalhava num hotel, e aí num Sheraton aqui na Barra, e aí ele me indicou, me formei, e aí ele me indicou para trabalhar nesse hotel. Não era dentro da área de educação física, eu já estava formado, já estava ingressando numa pós-graduação, que eu tinha também conseguido uma bolsa, mas era o primeiro emprego de carteira assinada, assim, né? Porque o trabalho anterior era um trabalho mais informal, era plantão. E aí eu comecei a trabalhar nesse hotel, mas era um trabalho, apesar da minha formação de nível superior, era um trabalho para nível médio, né? Então, assim, pegava a espreguiçadeira, levava toalha para a praia, puxava guarda-sol, a gente ficava alocado na academia, mas não era para nível superior a função. Então, eu entrei meio com o propósito de ficar 1 ano, porque para começar a ter a primeira carteira de trabalho assinada, e aí 1 ano, viraram 4 anos,
porque eu fiquei apaixonado pelo trabalho, né? Porque no hotel, assim, você vê um trabalho bem parecido com serviço, assim, você pega academia, você pega lazer, você pega serviço, você vende pessoas, você tem treinamento, você tem todo um aprendizado que aquilo dentro da minha essência, dentro do meu propósito, né, de vida, aquilo se encaixou. E aí, eu lembro até tinha uma passagem assim que a gente ficava na academia e chegavam os hóspedes, aí iam para os aparelhos, e ele botava o número do apartamento, a gente entrava no sistema para conhecer a pessoa, porque a gente sempre tinha que encantar um pouco o hóspede para entender um pouco as suas especificidades, né? Numa dessas entrou um senhor, foi para a bicicleta horizontal e com jornal, e aí eu joguei lá no sistema e vi lá, Richard Bilton. Falei, aí quando você abre um pouco o profile da pessoa, você para entender um pouco da pessoa, para você poder atender melhor. E aí eu vi lá, presidente de Companhia Atlética. Aí eu falei, opa, tá aí a oportunidade lá atrás, que era pensando em estar na Companhia Atlética. Porque, voltando um pouquinho, em 2003, quando a companhia entrou, na época da faculdade, chegavam as pessoas, né, os estagiários, os professores, entravam na Vila Olímpica lá da universidade com o uniforme da Companhia Atlética, né, com marca esportiva no peito, tipo equipe de seleção. E aí a gente olhava, vislumbrava, tipo, caramba, olha isso, que incrível, né? Mas a gente, na minha cabeça, era um estereótipo, era um padrão, eram os paquitos e as paquitas da Companhia Atlética, né? E aí eu nunca não me via meio encaixado dentro daquele grupo. E aí eu só olhava de longe, né? Olhava de longe. Mas quando eu vi o Richard na academia lá, eu falei, olha, é o meu momento, assim, de vou conversar com ele, vou tentar uma indicação, vou tentar uma prova, alguma coisa. Mas eu falei, na nossa cabeça há uma sabotagem, assim, em alguns momentos, né? Não vou conseguir, já tenho padrão, já não sou do padrão, então ok. E a gente vai se boicotando nesse sentido. E aí eu deixei passar, a gente fez uma relação na academia, eu conversava com ele, falava um pouco sobre a academia, mas nunca fui tão enfático em pedir algo, assim, porque não é muito da minha natureza. E aí, mas faltava alguma coisa, porque quando eu trabalhava no hotel, eu trabalhava para adultos, né, e eu sempre gostei de esporte, eu fiz a faculdade para trabalhar com criança e com esporte. E aí, mas já era um trabalho muito intenso, eram 8 horas diárias, eu trabalhava de 6 da manhã às 2h30 da tarde, incluindo sábado, domingo, feriado, assim, a gente não tinha muita vida social quando trabalhava no hotel. E aí, por algum momento, alguém me ligou dizendo que tinha uma vaga para trabalhar com vôlei de areia num condomínio aqui na Barra da Tijuca, não sei quem me indicou, e eu fui. Falei, eu quero agora, e era 5h30 da tarde. Eu falei, eu tenho esse horário, 2 vezes na semana, terça e quinta, eu vou lá trabalhar com vôlei de areia, com criança, que é o que vai unir as duas coisas que eu gosto de trabalhar. Eu fui, comecei a trabalhar, a turma era iniciante, a gente lá trabalhava, recebia pela quantidade de alunos que a gente tinha, então se eu tinha um aluno, eu recebia um valor, se eu tinha 20 alunos, eu recebia outro valor. E eu comecei o trabalho. Graças a Deus o trabalho foi indo bem, e aí a turma encheu para 20 alunos. Então eu fiquei 1 ano lá, fiquei de 2007 a 2008. E conciliando, né, o hotel, esse outro lugar com vôlei e tudo mais. Eu não podia abrir mão do hotel. E eu gostava também. E aí a gente, de repente, em março de 2008, chega um grupo, assim, o meu diretor dessa empresa que eu trabalhava lá no vôlei de areia do condomínio falou, olha, a gente perdeu a concorrência para a Companhia Atlética, eles vão começar a administrar o condomínio com todo o pessoal, com todo a estrutura. Então, isso foi na terça-feira, a aula era terça e quinta. Então, na quinta-feira, esse é o último dia, você se despede das crianças, tudo mais. Eu falei, poxa, que pena, mas eu já estava cansado também, assim, fisicamente. Falei, ok. E aí, na terça eu dei aula, na quinta eu fui me despedir. E eu não esqueço, assim, a cara das crianças, assim, tio, eles falaram que é só você fazer uma prova que você fica. Eu falei, não, sim, eles têm uma estrutura, eles têm um pessoal, que era o pessoal que eu imaginava, assim. Não, mas é só fazer uma prova, tio. Começaram a pouco se lamentar, porque a gente já estava há 1 ano trabalhando junto.
e algumas crianças choravam, assim, eu ficava, não, eu também estava uma mescla, né, de achar que não conseguiria, também de cansaço, mas assim, foi na quinta-feira. Eu rodei aquela final de semana toda pensando, né, que seria o último dia, pensando sexta, sábado, domingo, assim, meio que refletindo. E aí, na segunda-feira, eu tinha uma personal até, que trabalhava nesse hotel, no Sheraton, também era professora da Companhia Atlética, hoje uma grande amiga, né, Júlia Lobato. E aí eu, na academia lá do hotel, eu falei, Júlia, tudo bem, Júlia? Tudo bem, Julião? Como é que você está? Ela me chama de Julião. Julião, tudo bem? Como é... Júlia, quem é responsável pelos condomínios da Companhia Atlética? Ela falou, o Rodrigo Valentim. Eu falei assim, mas como eu faço para falar com ele? Ela falou, liga para lá e pede para passar para ele. Aquelas crianças querendo a aula, e eu sabia que a médio prazo eu ia ficar triste, porque eu ia ter voltado de novo, perdido esse contato com o trabalho infantil, que é o que eu gosto. E aí, eu liguei, foi na segunda-feira de manhã, liguei, tudo bem, liguei, conseguiram transferir para a sala do Rodrigo, e aí o Rodrigo, eu liguei, tudo bem, eu sou o professor de vôlei do Le Parque, do condomínio que vocês pegaram, e eu estou falaram que é só ligar ou fazer uma prova, fazer uma seleção, e queria entender um pouco. Aí ele falou, você é o Júlio, a gente estava te procurando um pouco, mas a gente não conseguiu encontrar com você. Faz o seguinte, a gente vai ter uma seleção hoje, às 9 horas da noite, no condomínio Le Parque. Aí então vai ter uma seleção, vou participar de uma seleção. E aí eu fui, cheguei lá umas 8h30, arrumadinho, assim, com pastinha, com currículo na mão, documentos no outro, tudo, né, sentado lá no clube do Le Parque, que tem um clube, assim, uma pracinha, fiquei sentado. Aí 9 horas, não chegou ninguém, eu fiquei olhando assim, caramba. Aí quando deu mais 9h10, desce da escadaria do condomínio, assim, uma galera, vários professores, todos aqueles modelos que eu imaginava, juntos, assim, aí desceram as escadarias do Le Parque, todo mundo ali, tudo uniformizado, todo mundo bonito, assim. E aí eu até brinco até com ele hoje, eu avistei o Rodrigo, eu avistei uma pessoa diferente, falei que ele deve ser administrador. Ele baixinho, ele deve ser administrador. Aí eu cheguei, tudo bem, esse é o Rodrigo? Eu falei, aí ele falou, sou. Eu falei, então, eu sou o Júlio, vim para a seleção, para o vôlei. Aí ele, vem comigo, vem com a gente. Aí a gente foi para uma sala, que é a sala do condomínio maior, a sala de ginástica. Todo mundo sentou em círculo. E aí, Daniel Adler, nosso diretor, né, apresentando qual seria o trabalho, como é que é trabalhar na Companhia Atlética, apresentando os professores entre eles e tudo mais, contando a história que fez ele vir para o Rio de Janeiro com uma academia desse padrão, que é algo super pioneiro. E aí, chegou a hora de todo mundo se apresentar. Então, todo mundo se apresentando. Eu sou fulano de tal, 10 anos de spinning. Aí eu tinha, sei lá, 3 anos de formado. Formei em 2005, isso foi 2008. Outro, 20 anos de parque aquático, 20 anos aqui, se apresentando como professor. E eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? De blusa polo pastinha. Na minha hora, o que eu vou falar? Eu estou aqui para uma seleção. E aí, quando chegou a minha vez de falar, né, a gente fez em roda, aí o Rodrigo Valentim pegou o uniforme da Companhia Atlética, jogou em cima de mim e falou assim, esse é o Júlio, o professor de vôlei, que chegou aos 45 do segundo tempo. E aí, naquela hora eu estava dentro da Companhia Atlética, assim, foi um processo seletivo, até que hoje em treinamentos eu falo que foi algo super inusitado, né? Óbvio que eu imagino que ele não tenha feito isso pensando em contratar qualquer um, ele deve ter buscado informações, né, com as mães dos alunos, com os alunos, mas foi algo que foi super espontâneo o processo. E aí eu falei, meu Deus, isso foi uma segunda-feira e eu já começar na terça-feira. Falei, meu Deus, e agora? Eu estou dentro da Companhia, não acreditava, porque a única vez que eu entrei na Companhia Atlética, até então, até não esqueci de passar isso, foi em 2004, quando a gente estava na faculdade, eu estava na faculdade ainda, e a gente tinha um professor, Roberto Simão, que ele pegava alguns alunos para cobaia dos experimentos dos alunos de pós-graduação dele, que eram professores da Companhia Atlética, para ir para fazer uns testes de carga máxima, teste de VO2, para ganhar ponto, meio ponto, assim. E eu não fui pelo meio ponto, porque, né, essa parte de fisiologia eu até mandava bem,
mas eu fui para entrar na Companhia Atlética. Assim, foi a primeira vez que eu entrei na Companhia Atlética como cobaia, eu entrei como rato de laboratório. E aí, realmente, aquele mundo, né, 6 andares de academia, aquele alto padrão, antes não visto, né, no mercado do Rio de Janeiro, aquilo afugenta, assim, amedronta, assim, aquilo é incrível, aquilo é o shopping center da atividade física, né? E aí eu olhei aquilo, então assim, foi a primeira vez que eu tinha entrado e de repente me jogaram no uniforme e do nada não teve o processo de seleção. Eu imaginei que o processo de seleção tenha sido, de fato, esse papo das mães com a parte administrativa. Mas como eu entrava, pegava meu material, ia para a quadra de areia, que era super externa à academia, ninguém me conhecia muito. Mas assim, mas ao mesmo tempo é uma conta e risco, né? Porque é alguém falando. Então, foi uma grande aposta. E aquilo ali, as coisas começam a abrir um pouco na sua cabeça. Assim, algumas barreiras, alguns dogmas, alguns preconceitos, estereótipos vão começando a mudar. E aquilo empodera a gente de uma forma que você fala assim, caramba, eu sou o filho da Maria das Graças, mãe solteira e morador de comunidade, de repente estou na Companhia Atlética. Que hoje as coisas são muito assim, né? Todo mundo tem academia de prêmio em qualquer esquina, mas naquela época não era. Era realmente uma seleção bem apertada. E aí comecei. E aí em 2008 comecei na Companhia Atlética. E aí mesmo em 2008, isso foi em março, no final de 2008, eu fui para um treinamento até com a Cíntia. Ela foi um treinamento, se não me engano, foi no final de 2008, início de 2009. Não me recordo bem a data, mas acredito ter sido no final de 2008. Foi um treinamento sobre atendimento, sobre serviço, sobre o espírito de servir, sobre liderança, sobre tomar a rédea da sua vida, sobre... E aquilo tudo foi somando tudo que eu tinha vivido e tudo que eu tinha de experiência no hotel, aprendido também, na vida, né, que a vida ensina muito. E aí, quando ela deu aquele treinamento, eu já trabalhava nos 2 lugares, trabalhava no hotel e trabalhava na Companhia Atlética. Quando ela deu aquele treinamento, eu falei assim, que isso? Juntou o que eu tinha de história do hotel, que é algo que me fez estar numa função. Projetei estar numa função por 1 ano e fiquei 4. Uma função que era fora um pouco do meu perfil, até porque é um trabalho muito braçal, um trabalho muito... que não era para a minha formação, porque eu tinha estudado para estar sendo professor. E aí, quando começou ela a dar o treinamento, aquele papo de servir, aquele papo de tomar a rédea da vida, aquele papo de... Até ela fazia, né, a Olimpíada de Pequim, tomou muito exemplo, né, os vídeos de disciplina, de foco, de determinação, aquela brilhante abertura das Olimpíadas. E aí ela foi falando aquilo foi vindo, assim, foi uma chama, e falei, gente, eu estou no lugar que eu deveria estar, assim, isso é meu, isso é para mim. E aí, no hotel, eu tinha participado de um programa de qualidade, tinha sido um dos membros do programa de qualidade no hotel. E aí, no final da palestra dela, eu falei, caramba, você respira fundo, assim, muito inspirado. É por isso que eu não pude falar não para esse convite, né? E aí, eu fui atrás dela, falei, nos corredores, papo de corredor, quando você termina o treinamento dela, vira uma fila para falar com ela, para agradecer a inspiração por tudo mais. E aí eu fui conversar com ela, falei, olha, que legal, eu vim de um setor também de serviço, também assim, e tem tudo a ver. E lá eu trabalhei em um programa de qualidade, e você falando isso aqui, eu acho que super casa com o que eu fiz lá. Na época ela tinha falado do Prêmio Inovação, que é um projeto da companhia, e eu falei, caramba, que legal, eu acho que dá para a gente adaptar e fazer um projeto, um programa de qualidade assim, porque tem tudo a ver. Você falou, foi o que eu aprendi. E aí ela falou, ótimo, conversa com o seu administrador, para o Rodrigo Valentim, passa essa ideia para ele vai tocar com você isso. E aí, eu era professor de areia lá do Le Parc, de vôlei, e aí eu apresentei para o Rodrigo falou, olha, a gente está no final desse período, não dá para aplicar isso aqui agora, mas a gente vai aplicar isso nessa unidade. E aquele ânsia de você querer fazer rápido, querer fazer para ontem, querer... E aí aquilo me deu uma murchada, assim, sabe? Eu falei, poxa, mas tudo bem. Preciso tem um prazo, né? Tem um time, aí a gente vai aprendendo a importância do tempo, né? E aí, o Rodrigo para mim foi também, a gente vai falar de algumas pessoas, assim, o Rodrigo para mim foi um pilar de exemplo, assim, absurdo.
E aí, depois de um período, ele falou, ó, vamos fazer o teu projeto. Vamos conversar, fizemos uma reunião. Ele e Érica, porque os dois era praticamente uma pessoa só, assim, os dois aprendi muita coisa com o Rodrigo, Valentim e Érica Dias, foram dois profissionais absurdos, assim, na minha vida. E aí eu apresentei para os dois o projeto, e aí os dois ficaram, assim, a Érica tem o dom também de jogar lá no teto, assim. E aí, super empolgado com o projeto, e aí, mas eu era uma pessoa desconhecida ainda, porque mesmo professor da Companhia Atlética, eu era professor de condomínio, então tinha um distanciamento, não era professor da unidade ainda. Depois até eu vim trabalhar com vôlei de quadra na unidade, mas eu falei, caramba, como eu vou aplicar um programa de qualidade onde é super departamental, em todos os departamentos, você tinha os embaixadores de qualidade, você tinha que ser os professores do próprio departamento. Como é que eu ia liderar um grupo que já estava há 10 anos no mercado, 20 anos no mercado? Como é que você vai chegar para ensinar e liderar um grupo desse? Falei, vai ser difícil, mas embora. Comecei, né, ia chegando num grupinho, conversava, então a gente aplicou. A gente botou o programa de qualidade rodando na unidade por um ano. De fato, trouxe bastante resultado, né, na época, o Rodrigo conseguiu mensurar isso, e a gente submeteu ao Prêmio Inovação. E aí eu fui para o encontro de gestores, né, Prêmio Inovação, na época, não sei, tinha uns 15 unidades, 14 unidades, cada um manda o seu, e aí o programa de qualidade foi o finalista, e aí eu viajei para São Paulo, no encontro de gestores, que é uma baita experiência de vida. Eu era professor, mas para apresentar um pouco esse programa de qualidade para concorrer aí uma viagem internacional, um prêmio, um reconhecimento e principalmente a aplicabilidade desse programa nas outras unidades. Acho que isso é mais barato, né? Assim, mais legal. Você se vê uma parte sua dentro das unidades. Isso foi 2009, isso foi 2010. Eu apliquei o programa em 2009, isso foi 2010, esse prêmio. Então tinha 2 anos de Companhia Atlética. Era muito pouco. 2 anos. Mas eu apliquei em 2009, 2010 a gente submeteu, fomos para a final, e aí fui para São Paulo, aquele nervosismo todo, apresentando o programa de qualidade, e aí a gente ganhou, né? A Unidade do Rio ganhou com um programa de qualidade. Aí a gente viajou para... Aí eu até brinco, né? Que foi como fazer o último ponto de saque numa final olímpica, né? Então, são coisas que marcam assim a sua alma, assim, seu espírito profissional, assim, porque você ganhar um prêmio inovação em 2 anos de unidade, concorrendo com 15 unidades no Brasil inteiro, profissionalmente isso assim, é algo que marca, assim, eu iria muito dividir essa emoção. De vez em quando eu vejo algumas fotos e a emoção vem. E aí aquilo vai marcando você, e você vai se empoderando, vai tomando verdade daquilo que você estava lá atrás. Quando você começou a ver lá as Olimpíadas de vôlei, você viu que o esporte era algo realmente transformador, e aí você se engaja dentro de uma empresa, você tem oportunidade, e você tem medo, e você tem estereótipos, e aí as coisas vão acontecendo, e quando você vê, você vai. E aí eu ganhei esse prêmio, e foi algo assim, como fosse campeão olímpico, né, eu falo assim. E aí depois a gente viajou lá para Paris, foi uma super... aí comecei a me engajar muito nessa parte administrativa, e aí logo depois eu fui chamado para participar de um processo seletivo. Tudo foi processo seletivo, menos a entrada, né? Tudo foi processo seletivo, mas a entrada foi assim, meio pitoresco. Mas o processo seletivo para gerente de condomínio do Le Parc, e aí eu fiz assim, sem muita expectativa, né? Porque eu tinha pouco tempo de empresa. E aí, tinha gente desde 2013, a gente está falando de 2010, né, 2011, me recordo bem. Aí eu comecei a gerenciar, né, o condomínio Le Parc, fiquei lá bastante tempo. E aí depois, isso trabalhando muito junto com o Rodrigo, com a Érica e com o Daniel também, eu comecei a conhecer mais o nosso diretor, né, quando eu comecei a trabalhar no condomínio, e é uma pessoa que, sim, é uma pessoa também brilhante, né, sempre me deu muita oportunidade, sempre deu muito voz para quem me dava oportunidade, porque a gente tinha contato direto ainda, tinha um contato direto de corredor, do prêmio inovação, mas profissionalmente de entrega,
não tinha, aí eu comecei a participar de reunião gerencial, e aí, logo depois, a gente precisou de um gerente de venda e recepção, e aí o Rodrigo, me vendo no perfil, me chamou para assumir. Então, eu era gerente de condomínio, dava aula de vôlei, e aí me chamou para ser gerente de venda e recepção. Eu tinha um olhar, né, segundo ele, comercial, entendia o produto, e tinha uma relação com as meninas, que são meninas que estão comigo até hoje. Eu entrei para ser gerente de vendas e 50% da equipe ainda está aí até hoje. Eram pessoas que já estavam antigo no departamento. Então, eu assumi essa função de gerente de venda e recepção. E aí, acho que a gente está falando de 2015, eu acho. Em 2015, o Rodrigo precisou buscar um outro caminho, né? Foi trabalhar em outro segmento. E aí foi quando o Daniel me chamou para ser administrador, né? E aí foi uma coisa muito interessante. Chamou na sala dele, super direto. Quem conhece o Daniel, assim, é uma pessoa extremamente direta, assim. Ele não tem rodeio, né? Ele não floreia nada. Ele vai ali para sentir de fato a sua entrega. E aí, quando ele falou, o Rodrigo e ele chamou você para, a gente queria te convidar para ser o administrador da unidade do Rio. Aí eu, opa. Primeiro momento, o primeiro momento era a questão do Rodrigo, né? Sim. Como o Rodrigo está saindo, porque era a minha bengala, era meu referencial. E eu não sabia como tinha sido ali, se era uma coisa que ele queria, se era uma coisa que eu não sabia. E o primeiro momento foi a solidariedade para com ele. Mas ele falou, não, é uma escolha minha e a gente achou que você tem um perfil. O Daniel falou, não está preparado? Fala logo. Eu falei, não. Aí eu virei para ele, preparado eu estou, mas eu estou me solidarizando ao Rodrigo. Deixa eu ter esse momento de despedida. Preparado eu estou, eu vou assumir, mas por que você está saindo? Aí a gente conversou e aí entendemos bem, e aí estou aí desde então. Então, assim, a gente começou a história na Comunidade Atlética em 2008, agora dia 11 de março, eu estou fazendo 14 anos. Então, assim, e é muito interessante, a gente vai pensando, assim, refletindo, como a vida nos prega ciladas mentais, gatilhos negativos, e a gente vai indo, assim. A gente tem que buscar dentro da gente, assim, eu busquei dentro de mim algumas coisas que fez com que é difícil? Mas é difícil, então vamos. Assim, e óbvio, nunca foi sozinho. Assim. Você sabe que a sua história me faz lembrar muito do conto do bambu chinês. Uma vez a gente usou isso num treinamento, mas já faz algum tempo, talvez você não se lembre, mas que diz o seguinte, que depois de plantada a semente, né, do bambu, por aproximadamente uns 5 anos, você não vê nada. Você não vê o desabrochar daquilo. Todo o crescimento é subterrâneo, é invisível a olho nu. Mas, passado um tempo, no final do 5º ano, o bambu começa a crescer. E aí ele atinge a altura de 25 metros. E a moral que fica dessa história é que muitas coisas na vida, tanto pessoal quanto profissional, são iguaizinhas ao bambu chinês. Que você trabalha, investe tempo, esforço, energia, sonha com aquilo, faz tudo que pode, para nutrir esse sonho de alguma maneira. E às vezes você não vê nada por semanas, meses, anos. Mas se você tiver paciência, perseverança, resiliência, se você cultivar, dentro de você essas virtudes, você chega no 5º ano. E aí você começa a ver o crescimento e mudanças na sua vida que você jamais imaginaria começam a acontecer. E uma passagem interessante, assim, que são as oportunidades, né? A gente também, isso foi 2010, o Prêmio Inovação, e 2011 eu fui para o Quem Sabe, né? Uma premiação também, tipo um show do milhão, assim, perguntas e respostas, e aí eu fui ganhando, a gente foi ganhando, era um trio, né? Eu, Ana Razov e Juliane. E a gente foi ganhando, chegou no final, aquela pirotecnia toda, né? Fizeram um teatro romano, a viagem era para Roma. E aí
A gente foi ganhando, e aí no final foi eu contra o Ronan, esse meu amigo que depois virou gerente de musculação da unidade. Esse que me deu a oportunidade lá atrás, no hotel. Incrível, né? A final foi eu contra ele, assim, eu contra ele, meu trio contra o trio dele, né? E aí meu trio ganhou também, a gente ganhou, quem sabe que era também um prêmio super reconhecido, concorrido, porque aí não era só quem tinha inovado durante o ano, era todo mundo que fazia uma prova, tipo vestibular, e aí os 3 melhores da unidade iam levando a sua unidade, né? E aí esse ano foi misturado, mas aí minha equipe foi para o final, os 3, eu, Ana Rosov e Juliane, e a gente ganhou. E aí quando ganha também, assim, é algo, não o prêmio ok, mas é muito legal, mas você marca na sua alma, assim, você se empodera, você pega coisas assim, intangíveis. Aí eu tinha sido campeão olímpico, eu fui bicampeão olímpico ali, são coisas que, assim, óbvio. Então, a pessoa que o Júlio é hoje deve a Companhia Atlética pelas oportunidades, pelas experiências que teve, né? É uma empresa muito forte nisso, muito sólida, muito verdadeira nesse processo de oportunidade, né? Seja qual for a oportunidade, né? E hoje, pensando um pouco aqui, né, falando, no final, fiz 40 anos agora, dia 20 de dezembro, né? E aí você recebeu uma ligação do seu diretor, né, que é o Daniel, que é uma pessoa, assim, surpreendente, assim, na vida. Quem puder conhecer, quem puder ouvir um papo de café é algo altamente inspirador. Então, são pessoas... Ele é totalmente inspirador pela experiência de vida, né? Não profissional. Profissional, ok, mas de vida é algo absurdo. E aí você vê uma pessoa dessa, vice-campeão olímpico, né? A gente falando de Olimpíada, vice-campeão olímpico, ligar no dia do seu aniversário, dia 20 de dezembro, e falar ao telefone com você, e falar que você é muito importante para a unidade, que está feliz com o seu trabalho, e mais do que tudo, que está feliz de ter a amizade que tem comigo, eu acho que aí é você ser tricampeão olímpico, né? São coisas de fato, detalhes que marcam, não é só a premiação, mas é o reconhecimento dia a dia. Então, ele faz isso com a gente, né? O Daniel me liga no aniversário de todo mundo, ele ligou no meu aniversário, e ligar é um gesto, mas as palavras com que fala têm um peso. E ele falou isso, assim, eu estou muito feliz de você dar uma unidade, muito feliz de você tocar a unidade para mim, e principalmente eu sou feliz por ter a sua amizade. E aí eu acho que transcende a função patrão-empregado, né? Que aí eu acho que é o que todo mundo deveria ter, né? Você tem uma relação de patrão-empregado com um viés de amizade, de respeito, de amigo, eu acho que isso aí é a terceira medalha olímpica que eu recebi na vida. Então, para mim, assim, o resumo a vida é feita de oportunidades e de pessoas, sabe? Uma dessas histórias que não tenha uma pessoa, assim, e eu com certeza estou sendo desonesto com alguém, porque eu estou esquecendo alguém, muita gente, assim, e óbvio, minha mãe, né, para me fazer respirar, mas, que é a matriarca de tudo, mas, de fato, as pessoas dessa companhia atlética são diferentes. Existe mesmo essa conexão forte entre as pessoas, né? Ô, Júlio, para a gente começar a partir já para o final, eu queria te fazer algumas perguntas e que você trouxesse, como você fez até agora, a sua essência, o seu coração nas suas respostas. Então, me fala uma coisa, eu queria que você me contasse um instante especial que aconteceu no dia de hoje na sua vida. Hoje, essa oportunidade, porque falar da minha vida pessoal, assim, da minha trajetória é muito difícil. Assim, quem me conhece sabe que eu sou do bastidor, assim, sou engraçado, né? Alguns falam que eu sou divertido, mas isso num grupo, numa mesa, num café, eu adoro um café, adoro tomar café com os amigos aqui do trabalho. Então, assim, isso sim, mas compartilhar isso uma grande coisa, assim, e porque eu, de fato, acho que 40 anos vai ficando velho, vai ficando um pouco mais, tendo um pouco mais essa abertura, né, contando mais histórias do que ouvindo.
se deixar mais, né, dessa parte. Então, eu acho que o dia de hoje foi importante por isso. Conhecer um pouquinho mais do Júlio. Bem mais, bem mais. Bom, agora se imagine criança. O Júlio de hoje, olhando para o Julinho, criança. Que conselho o Júlio de hoje daria para o Julinho, criança? Boa. Eu acho que o conselho segue e faz o que você está fazendo e não sofra tanto, porque na verdade é mais fácil, não mais fácil do termo trabalho, mas mais fácil do que o teu caminho é seu, sabe? Assim, o que é seu vai ser seu e vai ter várias pedras no caminho, mas calma que você vai conseguir. Eu acho mais ou menos isso. Porque a gente, quando é criança, ainda tem, assim, principalmente na minha realidade, a gente tinha muita dúvida, muito medo, muito. E hoje, olhando para ele, era mais ou menos isso. Menos ansiedade, respira mais, porque vai acontecer. Agora se imagine com 100 anos, o velho Júlio, dando um conselho para o Júlio de hoje. Então, um conselho que sirva a partir de hoje para o resto da sua vida, pensando que lá na frente você vai ter esse encontro com o velho Júlio. Primeiro eu tenho medo, né, do velho Júlio. Ele tá ficando mais velho, ficando mais cara de pau, assim, né? Mas olhando, me projetando mais lá atrás, talvez. Vamos ver, lá na frente, olhando para hoje. Eu acho que é igual, segue, sabe? Vive, segue e menos ansiedade, menos remédio para o estômago, porque no final é um só para todo mundo, né? Então, deixa fluir, assim. Não pensa muito, né? E vive. Vive hoje, né? Os 40 anos. Sim, o aqui e agora, né? Sempre. Isso aí. E se você tivesse que dizer uma única frase que fosse a moral da sua história até agora, que frase seria? Quando resistir é inútil, o melhor é viver e se adaptar. Essa é uma frase que eu li na quinta série, num quadro, quando eu entrei na sala de aula, estava no quadro. Desde então, isso serve para mim. Assim, quando resistir é inútil, o melhor é viver e se adaptar. Então, é a questão da ideia mesmo do bambu que trampa, mas não quebra, né? Resiliência. Fibra e humildade, né? Então, acho que essa é a frase que resume para todo mundo que está nesse mundo hoje em dia muito ansioso, de muita ansiedade, de querer, e cada frustração a pessoa otimiza de uma forma muito ruim, né? Aquela frustração, e que é só mais uma. Que isso é uma coisa que eu acredito. A gente está no mundo em que vai ter, tem e deve ter frustrações. Faz parte, né? Faz parte. Júlio, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua verdade trazida em cada palavra, deu para sentir isso, a sua essência, o seu coração esteve presente, né? Isso faz toda a diferença, porque a comunicação, quando ela acontece coração a coração, ela é mais efetiva, né? Ela chega em maior profundidade. Então, eu te agradeço muito por isso, viu, querido? Obrigado a você pela oportunidade de atingir ali a pessoa que eu sou e tentar transmitir isso para quem conseguir ouvir e se movimentar. Eu acho que esse foi o intuito mais assim de doação. E obrigado por ter verificado isso dentro dessa multidão de colaboradores que a gente tem. E obrigado lá por trás, pelaquela palestra que fez, com certeza também movimentar para ser a pessoa que eu sou hoje. Obrigado. Obrigada a você, querido. Um grande beijo, fica com Deus. Um grande beijo a todos. Obrigado, Cíntia.